Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje nós vamos iniciar ao som de Lenine com a música Paciência, porque nós falaremos justamente dessa virtude tão importante que é a paciência. Todos nós precisamos adquirir ou mesmo cultivar essa virtude tão importante. Somos todos impacientes ou intolerantes em maior ou menor grau. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa sexta-feira chuvosa, em que eu convido você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, a respirar fundo, a sentir essa música lá no fundo que é linda. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, aquietar a mente, o coração, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães, para que nos acompanhem, para que nos proteja, agradecendo por todas as bênçãos recebidas, todas as bênçãos, agradecendo pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão ao nosso lado nessa jornada. Pedimos a proteção, Senhor, para mais esse estudo, para mais esse fim de semana que se inicia. Agradecemos pela noite de sono restaurador. Agradecemos pelo final de semana que está se iniciando. Que tenhamos paciência, que tenhamos paz, tranquilidade e que saibamos usufruir de todos os minutos que estão à nossa disposição. Bom dia, Regina, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, ao som de Lenine, depois eu quero que vocês escutem, reflitam sobre a letra dessa música, porque tem tudo a ver com o tema do nosso estudo de hoje, que está fundamentado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A vida não para. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-vindo, Nuno. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Esses são versículos do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, em que Jesus nos conclama a cultivar essa virtude tão difícil, tão importante, que é a paciência. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Então, Jesus exalta essa virtude da paciência. E parece tão difícil falar em paz, tranquilidade, brandura, mansuetude, nesse momento em que estamos vivendo de intolerância religiosa, política, intolerância, em que se propaga intolerância nas redes sociais, enfatizando pessoas agressivas. Então, nesse momento, ainda é mais importante ainda nós falarmos dessa virtude que é tão difícil de ser cultivada, que é a paciência, que exige de nós uma oração e uma vigilância ainda mais constante, porque nós somos testados a todo momento. E nesses testes, quando a gente pede paciência, nós somos testados para verificar se nós estamos preparados para termos paciência diante das dificuldades e das adversidades que a vida nos impõe. Bom dia, Michele, Joaquina, Clarice, sejam todos muito bem-vindos. E no início, para quem chegou um pouquinho atrasado, eu coloquei aquela música Paciência do Lenine. E depois eu peço para vocês
que escutem essa música com calma, a letra dessa música, porque ela é uma poesia e nos convida a refletir e a colocar em prática o exercício, a exercitar essa virtude da paciência. E por essas máximas da doçura, da mansuetude, da moderação, da afabilidade, Jesus, nessas passagens, ele torna essas características como uma lei e condena a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Porque essa brandura, essa mansuetude, elas são virtudes, como eu disse, que nós devemos cultivar e que nos aproxima de Deus. E ao contrário, quando nós agimos com raiva, com cólera, com ira, essas atitudes nos afastam de Deus. Então, toda palavra ofensiva é um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E essa doçura, ela tem que vir do coração. Porque o mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas o veneno no coração. Que são afáveis com quem está de fora, mas são extremamente intolerantes, grossas com os familiares. A esposa é extremamente intolerante, grossa com o marido, ou vice-versa, com os filhos, xingam. Então, nós precisamos começar a cultivar essa virtude dentro do nosso lar. Você conhece alguém assim? Que com os de fora é muito tolerante, é muito paciente, é bondoso, mas dentro de casa faz um inferno. São aquelas pessoas falsas, fingidas, que na frente das pessoas de fora são boníssimas. E André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele nos convida a tratar os parentes como se fossem visitas. Isso é um tapa na cara da gente, porque a gente sempre trata a visita melhor do que os nossos próprios familiares, melhor do que aquelas pessoas que nós convivemos diariamente. A gente separa o melhor lençol quando a gente vai receber visita, a comida é especial, a louça. Então, tudo isso é o exercício da paciência, da tolerância, da mansuetude, nas pequenas atitudes. E quando a gente fala, muito se fala que violência gera violência. E essa violência, quando eu digo aqui, não é a violência física, de agressão física. É qualquer tipo de agressão verbal que a gente está acostumado no trânsito, no trabalho. Às vezes a gente agride o colega de trabalho, a gente agride o filho, agride a mãe, agride o pai. Então, para neutralizar essa violência, nós não devemos agir com mais violência, com mais truculência. Nós devemos adotar a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação. A violência, ela não se ajusta à felicidade. Ela nos traz infelicidade, ela nos traz angústia, ela nos traz sofrimento. Quantas vezes a gente briga com o filho, a gente briga com a esposa, fica aquele clima ruim, às vezes não é nem uma agressão, mas a indiferença também é cruel, a indiferença dos pais para os filhos também é cruel. Então, tudo isso faz com que nós exercitemos a paciência. Quem aqui já viveu isso? Você já viveu isso dentro da sua casa? Essa intolerância, essa agressividade. E quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, neutralizando a violência, essa agressividade, com a paciência, com a brandura. Então, se o seu marido fala alto, você fala baixo. Você quebra essa ciclo de violência, você neutraliza essa violência. Então, a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, no trabalho. Você trabalha em um hospital. Vamos dar um exemplo aqui. Os hospitais já estão cheios, as pessoas já chegam, principalmente o hospital público já chega muito nervoso, a pessoa chega nervosa, já com problema de saúde.
E você está no trabalho e atende alguém que você nem conhece, que a pessoa já chega te ofendendo, já chega brigando, já chega xingando. Se você revidar, falar alto, assim como essa pessoa falou com você, começar a xingar, aquilo vira uma briga e você nem saberá o porquê. Mas ao contrário, se você escutar aquela pessoa desabafar, esperar, sem se sentir ofendida, sabendo que o problema não é com você. O problema ela já trouxe de casa, é um problema de saúde, é um problema, vários problemas, cada pessoa tem o seu problema, já traz aquele seu problema. E se ao final você disser, você tem toda a razão, calma, nós vamos resolver o seu problema. Você verá que aquela pessoa se acalmará e aquilo vai se resolvendo naturalmente. Você neutraliza essa violência, você quebra esse ciclo de violência. Da mesma forma em casa. Seu marido chega estressado do trabalho, milhões de problemas, já vem com aquela energia pesada e começa a reclamar que a comida não está pronta, que a janta não está pronta, que a casa está suja. Se você revidar, começar a falar dos defeitos dele, xingar, é como se acendesse um fósforo. E aquilo gera uma briga tão grande que pode ocasionar, inclusive, agressões físicas, consequências graves. Eu fico muito em plantões forenses, né? Eu trabalho no fórum, e a maioria dos casos de Lei Maria da Penha, a narrativa dos fatos levam a crer que se iniciam dessa forma, por motivos banais. Que uma das pessoas, ela tem que saber neutralizar essa violência para isso não se propagar, para isso não gerar um ciclo. Então a gente precisa exercitar, por isso que Jesus sempre nos falava para vigiar e orar. Orar e vigiar, constantemente. Então, ao invés de revidar, coloca água na boca, faz como o Chico Xavier, que nos orientava naquele momento de cólera, de raiva, a tomar a água da paz. E o que é a água da paz? Porque paciência é a ciência da paz. Então, quando ele nos fala água da paz, é para colocar água na boca e deixar ela sem engolir até passar a sua raiva, até passar a sua cólera, para que você não revide, porque no momento de raiva, de ímpeto, a gente fala coisas que se arrepende depois. Então, eu convido você a fazer esse exercício, que dá certo, com certeza dá certo, porque no momento de ímpeto, a gente vira animais primitivos. Se a gente se visse do lado de fora, a gente ficaria com vergonha das nossas atitudes. Então, dar esse momento, respirar fundo, controlar sua respiração antes de revidar, antes de xingar, isso faz com que a consciência, você recobre a consciência. E aí você analise as palavras com mais calma. Não, isso eu não posso falar, ele tá com raiva, tá num momento de raiva. Depois, quando as coisas se acalmarem, você conversa educadamente, explicando que aquela situação não pode continuar, que você não tem a ver com os problemas, igual com a questão do marido, você não tem a ver com os problemas do trabalho. Então, mas naquele momento de raiva, não adianta discutir. Então, eu quero dizer que não é que a gente deve se calar, ser omisso sempre. Eu quero dizer que nós devemos agir com sabedoria, saber ser sábios. Nós devemos ser sábios. O que é ser sábio? É falar no momento de falar, mas se calar no momento de se calar. No momento de ira, no momento que a gente está com a flor, né, a flor da pele, não é possível dialogar com a pessoa. Às vezes a pessoa, igual bebida, não adianta você conversar com a pessoa quando a pessoa está bêbada. Não adianta. Ah, porque você bebe, quantas pessoas fazem isso, né, e começam a agredir e tal. Não adianta. Então é necessário ter sabedoria para esperar o momento certo de conversar a respeito daquele assunto. Com essa atitude, a gente desarma, a gente
não perde a razão, porque quando a gente revida, quando a gente não exercita essa virtude da paciência e agride, xinga, a gente perde a razão. Você já passou por uma situação dessa? Por uma situação semelhante? Ou você conhece alguém que já tenha passado? Eu acredito que sim, eu já passei por várias situações, eu mesma já perdi a paciência. Como eu digo, todos nós temos que cultivar essa virtude da paciência, ela nos traz paz. E esse capítulo, o título é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E quem são esses brandos e pacíficos? São justamente essas pessoas que propagam a tranquilidade naqueles corações que estão revoltados, violentos, e que estabelece a concórdia, não a discórdia, porque tem gente que estabelece a discórdia. Mas não, essas pessoas, os brandos e pacíficos, são aqueles que propagam a concórdia entre as pessoas. Não tem aquela pessoa que você se sente calma, se sente tranquila, é o pacificador, é o que doa tranquilidade. E Jesus foi nosso maior exemplo de brandura, de paciência, de mansuetude. Nunca impôs a doutrina a ninguém, sempre pregou a doutrina do amor. Ele nunca revidou e ele foi extremamente humilhado, ofendido, agredido física, moralmente. Recebeu diversas ofensas, acusações. E o que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele se colocou no lugar dos outros, pedindo perdão por aqueles ofensores. Imagina que exemplo para nós. Quando nós somos melindrosos. A palavra que me veio à cabeça quando eu li esse capítulo foi melindre. Como nós somos melindrosos, como nós somos impacientes com pequenas coisas. Pequenas atitudes dos outros nos ofendem assim, de uma maneira que a gente fica magoado para sempre com aquela pessoa. E Jesus, ele nos deu o maior exemplo, porque ele sempre ensinava através dos seus exemplos. Ele sempre ensinou através dos seus exemplos, ele nunca revidou, ele nunca atingiu os seus ofensores. Então esse é o maior exemplo que nós podemos ter, é o de Jesus. E melindre é justamente isso, é se ofender com facilidade. Eu não sei você, mas eu preciso diariamente exercitar isso e pensar nas minhas atitudes. Não, gente, para que eu ficar com raiva disso? Para que eu me ofender por causa disso, por qualquer motivo? Nós somos extremamente intolerantes, a gente fica magoado porque alguém falou, deu uma indireta numa rede social, porque alguém não te cumprimentou da forma que você acha que deveria te cumprimentar. Você ficou com raiva do marido porque ele fez algo que muitas vezes é inconsciente. Não há respeito, não há tolerância. Tanto que o índice de divórcios nesse período de pandemia fez um boom, aumentou consideravelmente. Por quê? Porque falta tolerância, falta respeito às diferenças, entender que as pessoas não são iguais a nós, que nós precisamos aprender a conviver com outras pessoas e que essas outras pessoas pensam de forma diferente e agem de forma diferente. Bom dia, Terezinha, Dilma, sejam todos muito bem-vindos. Então, o contrário de paciência, tem um tópico também nesse capítulo 9 do Evangelho, é a cólera, que é essa raiva, esse ímpeto. Cólera, esse acesso de raiva, essa demência passageira, olha como que é conceituado a cólera nesse capítulo, demência passageira. Por quê? Porque nesse momento de raiva, de ímpeto, em que a gente xinga, que a gente briga, em que a gente esbraveja, nós voltamos a ser aqueles animais primitivos. Não parece que nós somos humanos, que a gente é consciente, que a gente é adestrado, dizemos assim. Então a gente precisa adestrar essas bestialidades,
controlar essas respostas instintivas. Bom dia, Irene, bem-vinda. Então, no auge da cólera, como eu disse lá no início, a gente fica como se fosse animal mesmo, animal primitivo, que sem raciocínio, a gente xinga e muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente se arrepende. Porque a palavra jogada ao vento, ela não tem mais retorno. Depois que você xinga, você ofende, não tem como você voltar atrás, não tem como você pegar ela de volta. Então, a gente precisa aprender a controlar essas nossas atitudes. E essa cólera, essa raiva, ela tem efeitos muito maléficos. Essa cólera, ela nos faz muito mal. Primeiro que ela não resolve os problemas. Nenhum problema é resolvido no momento de raiva, no momento de ódio, no momento de ímpeto. Nenhum problema. Segundo que ela altera a nossa saúde. Causa enxaqueca, causa problemas estomacais, causa uma ansiedade, porque aquilo vai te consumindo, causa insônia. Então, são várias alterações que causam no nosso organismo essa raiva, essa cólera. Ocasiona doenças psicológicas e físicas. Então, o câncer também, comprovado cientificamente, que essa raiva, quando a gente remói sentimentos ruins, energias negativas, esses sentimentos se transformam em doenças físicas. Então, uma gastrite, doenças psicológicas, depressão, quando você fica remoendo culpa, compromete a sua vida, torna infeliz tanto você quanto aquelas pessoas que te cercam. Afasta os amigos, porque você fica mal-humorado, você fica intransigente, intolerante, as pessoas não conseguem conversar. Então, é preciso vigiar constantemente, eliminar esses sentimentos ruins do nosso coração. Porque não adianta, depois de agir dessa forma... Ah, Irene, que interessante. Então, você leu justamente ontem, esse capítulo. E cada vez que a gente lê esse capítulo, ele nos traz informações novas, assim como todas as passagens do Evangelho, de acordo com o momento em que a gente está vivendo. Porque a gente começa a refletir, nossa, mas será que aquela atitude que eu tive ontem com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, será que essa atitude foi correta? Será que eu precisava realmente agir daquela forma? Então, por isso que a gente precisa de oração e vigilância constante. Precisa agir de forma consciente. E outra virtude que está intimamente ligada à paciência é a compreensão, a tolerância. Como eu disse, nós somos incompreensivos, intolerantes e impacientes, todos nós. E a compreensão é justamente quando a gente procura entender as justificativas do outro. Aquela pessoa agiu daquela forma, aquela pessoa foi agressiva. Aí você tenta entender o motivo daquela pessoa ter sido agressiva, porque tudo tem um porquê. E aceitar essas pessoas como elas são, admitindo que são seres com bons sentimentos e tolerar essas atitudes, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, isso é empatia também. A gente exercita a paciência e a gente consegue neutralizar essa violência. Então, por isso é tão importante esse estudo de hoje. Esse estudo que nos convida ao exercício dessa virtude tão difícil que é a paciência. Então, como eu coloquei essa música no início do estudo, a música Paciência, do Lenine. Depois vocês escutem com calma. Ela é linda, ela é uma poesia que nos convida à reflexão das nossas atitudes diante da nossa vida. Então, nesse momento de tanta reflexão, de tantos ensinamentos extraídos dessas passagens do Evangelho, eu convido você, mais uma vez, a se acalmar, a recobrar a sua consciência, a respirar fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e pedindo a Deus força para enfrentar, para ter discernimento
e conseguir enfrentar todos os problemas que porventura surgirem com paciência. Que você seja um pacificador, que você doe tranquilidade, doe paz para aquelas pessoas que já chegam com tantos problemas, com tanta energia negativa. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e pedimos a proteção para esse final de semana que se inicia. Que assim seja, que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade e fiquem com Deus.